Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Renan Sanches, sou CTO da SkyOne. É um prazer estar com todos vocês aqui. Esse evento de muito conteúdo, muita informação interessante. Está sendo aprendizado, acho que para todo mundo. Eu estou aprendendo particularmente muita coisa. E nessa trilha de agora a gente vai falar um pouquinho sobre a transformação digital financeira que está acontecendo no mercado e como isso vai impactar ou pode transformar o mercado de software de uma forma geral. A gente trouxe aqui, acho que 3 blocos principais para a gente separar essa apresentação. Primeiro, falar um pouquinho do mercado, por que a gente acredita que o mercado está numa aceleração muito grande relacionada a esse assunto. Tem alguns fatores, a conjuntura de alguns agentes ali estão sinalizando para a gente que a gente está num momento realmente diferente, que a gente nunca esteve aqui no Brasil especialmente. O segundo ponto, a gente fala um pouco da transformação dos RPs, como que a gente acredita que essa transformação vai acontecer, quais são as oportunidades, tanto do ponto de vista de transformação da experiência, de como os usuários utilizam as aplicações financeiras através do RP, como também como que a gente pode inovar o mercado, inovar o modelo de negócio, trazendo uma nova fonte de receita para dentro dos sistemas. E por último, como que a SkyOne consegue acelerar e ajudar os ASVs, os fabricantes de software de uma forma geral, aí nessa jornada de uma forma um pouco mais rápida ou com alguns atalhos que a gente considera super importantes, dado o time que a gente tem de execução de algumas coisas, do momento de aceleração. Bom, trouxe uma informação aqui que acho que é super importante, falaram hoje na parte da manhã. Existem 500 novas empresas que nasceram nos últimos anos, com o potencial de tirar uma receita dos fabricantes de software, que deveriam, na verdade, ser dos fabricantes de software, né? Potencialmente uma receita de vocês. Isso pode assustar um pouco, mas só não assusta tanto que talvez essa receita não seja hoje dos ASVs, dos fabricantes. Mas tem um baita potencial para ser dos fabricantes disso. E é um pouquinho disso aqui que a gente vai falar hoje, como o mercado está se comportando, o que ele está mudando, por que essas 500 empresas nasceram e quem são essas 500 novas empresas e como que isso vai impactar para a gente, para todos nós, né? Bom, falando do primeiro ponto, primeiro dando um cenário de mercado, por que a gente está num momento muito diferente dos outros momentos que a gente passou nos últimos anos, do ponto de vista de ações que o governo está realizando ou que está acontecendo no mercado. Primeiro bloco de mudanças que está acontecendo uma série de mudanças na legislação. O governo está entendendo que a gente precisa de novos modelos financeiros, novas transformações dentro do modelo financeiro tradicional. E ele tem apoiado uma série de programas e incentivos nesse sentido. O primeiro deles é o Pix, não sei se todo mundo já ouviu falar do Pix. O Pix é, na verdade, um sistema de pagamento eletrônico baseado na SPI, né, que é o Sistema de Pagamento Instantâneo. O Pix está em homologação agora durante o ano de 2020, muito provavelmente vai entrar em produção no final de 2020, em novembro, essa é a previsão. E o que isso muda para o nosso dia a dia financeiro? Por que isso vai impactar tanto no nosso dia a dia como empresa ou como cliente pessoa física, né? O Pix tem 2 grandes características super interessantes. Primeiro, que ele vai permitir que toda a transferência de valores de uma pessoa para outra, de uma empresa para outra, possa ser realizado 24 horas por dia. Tá? Então essa é a grande primeira mudança que eu acho que faz uma grande diferença dentro do modelo tradicional de transferência de recursos. Isso vai permitir também que as transferências de valores elas sejam realizadas entre instituições financeiras diferentes. Hoje isso já é possível, mas quando a gente fala das novas startups, onde existem carteiras digitais ou aplicativos que tenham o saldo em um outro local que não seja uma instituição financeira tradicional, isso é muito complicado transferir. Então, o Pix também vai permitir essa transformação. A outra questão muito importante do Pix é que a transferência passa a ser instantânea, ou em poucos segundos. Se a gente comparar o Pix com o modelo tradicional de transferências de valores utilizados pelos bancos, como DOC, TED, ele vai revolucionar todo esse modelo, principalmente pela questão dele ser instantâneo. A TED meio que funciona sobre horário comercial, né? Então é um negócio relativamente limitado, ele não funciona 24 horas por dia. O DOC, de uma forma geral, também, você faz o DOC num dia, ele entra na conta
do destinatário no outro, ele tem uma burocracia muito grande. Imagine a gente começar a passar a fazer isso 24 horas por dia, independente de instituições financeiras, e de uma forma muito mais rápida. Porque o Pix ele tem uma característica onde ele agrega, ele gera um QR Code para cada um de nós, onde a nossa conta passa a ser traduzida dentro de um QR Code ou um boleto eventualmente, né? Acho que é um pouco da sucessão do boleto. E acho que juntando todos esses fatores, ele vai ser um cara bem impactante dentro do nosso cenário. A segunda movimentação que o governo está realizando, do ponto de vista de mudança, é o movimento de Open Bank, que está bem maduro, talvez, em outras localidades do mundo, como na Europa, né? Acho que isso aí está muito mais implementado. Mas esse modelo, ele ajuda, ele transforma a forma como que a gente vai lidar com os dados e as instituições financeiras. É um pouco dos dados que hoje estão em poder da instituição, que são dados seus, ou dados da sua empresa, poderem ser acessíveis de qualquer lugar através de APIs. E o que isso impacta? Impacta que a gente vai conseguir trabalhar esses dados para ou interligar com outras plataformas, muito das questões de integração que o Caio falou na outra sessão, o Caio Klein falou na outra sessão, ou também gerando outras oportunidades, né? Como, por exemplo, por que eu não posso pegar os meus dados eventualmente que eu tenho como pessoa física no Itaú e colocar isso à disposição de outros parceiros financeiros para me ofertarem melhores serviços. Então o Open Bank ele vem com essa característica de abrir um pouco mais o mercado, ter o relacionamento entre as instituições financeiras, de forma, logicamente, com a sua autorização, não, porque os dados passam a ser, em teoria, de vocês, ou nossos, né? E isso vai também transformar um pouco da indústria, isso já está acontecendo, ainda não tem uma previsão clara de como isso vai ser implementado, mas várias discussões do Banco Central estão acelerando nesse sentido. E por último, uma série de mudanças na legislação também está no sentido que o governo quer de abrir mais a competitividade dentro de um mercado que hoje é extremamente monopolizado ou muito restrito dentro da cadeia financeira, né? Tem poucos agentes financeiros ofertando crédito, poucos agentes financeiros ofertando contas. Isso se reproduz numa população extremamente desbancarizada, né, que hoje tem aqui no Brasil, principalmente classe C e D. Pode parecer assustador, mas grande parte da classe C e D hoje não tem conta em banco. Então, um pouco dessas movimentações vão ajudar muito nessa transformação que já estão acontecendo e vão acelerar cada vez mais. A segunda questão muito importante, que a gente acredita que a gente está num momento diferente, são as tecnologias que a gente tem hoje disponíveis. Essas tecnologias elas estão num momento onde tem uma maturidade maior delas. Então, por exemplo, mobilidade e smartphones. Mobilidade e smartphones. A gente já viu o poder que os smartphones têm de transformar as indústrias, como a indústria de mobilidade urbana que foi transformada nos últimos anos com a utilização dos smartphones. Mas acho que a mobilidade ela vai um pouco além do smartphone em si, né? Porque ali tem várias tecnologias que permitem a gente tá realizando uma série de interações, como por exemplo, o GPS. Se a gente não tivesse o GPS embarcado dentro do smartphone, a gente não conseguiria transformar a indústria de mobilidade urbana. Então, assim, no cenário de tecnologias, a gente está num momento onde as coisas estão muito mais maduras e deixam a gente um pouco mais confortável para acreditar que as transformações financeiras estão num novo momento a partir das mudanças de governo e as coisas estão acontecendo do ponto de vista de tecnologia. Uma outra questão de tecnologia muito importante são as APIs. As APIs é o que vai permitir a gente fazer todas as integrações que a gente está propondo com o cenário do RP pós-moderno. E as APIs não são novas, né? Tem mais de algumas décadas, mas a mudança que a gente teve das APIs modernas foi mais ou menos nos anos 2000 com a Salesforce, que fez uma transformação com esse cenário de fazer os sistemas cloud de uma forma geral acessíveis através de APIs. E elas evoluíram desde então, que significa que a gente está no momento onde as APIs são seguras o suficiente para a gente transacionar informações financeiras que deem a garantia que as informações vão ser trafegadas dentro de uma entidade ou outra com uma maior segurança, e isso também faz parte desse contexto de mudança tecnológica que está acontecendo. Existem também outras tecnologias que talvez não sejam tão novas, como blockchain, inteligência artificial, machine learning, que são tecnologias também que estão transformando a forma como as operações
tradicionais são realizadas. Muitas das operações que hoje são manuais, por exemplo, uma abertura de conta em banco, hoje muitos aplicativos digitais você tira foto, escaneia sua identidade, manda para lá e ele tem um procedimento utilizando uma dessas tecnologias por trás que vai automatizar e acelerar a experiência do usuário. Então, num contexto de tecnologia, a gente está num momento muito maduro que vai ajudar a acelerar essa transformação que já está acontecendo, né? E um outro cenário de mercado muito importante, então se a gente juntar a questão mudanças de legislação dentro de um mercado, as tecnologias e o cenário do mercado atual. O cenário do mercado atual, eu acho que é bem nítido para todo mundo. Normalmente são serviços muito caros, muitas vezes ineficientes. Então você pega os bancos hoje, as instituições de créditos, os juros são exploratórios para todo mundo, né? Ainda mais quem tem pouco acesso a crédito, é um pouco de absurdo o que acontece. E à medida que a gente tem um serviço que é caro e muitas vezes ineficiente, isso abre o mercado para ter uma aceleração de aceitação de novas plataformas. Então isso facilita também a aceleração e essa movimentação que está acontecendo no mercado. E por último, não menos importante, é o mercado extremamente bilionário, né, de centenas de bilhões de reais aqui no Brasil anualmente, o que aumenta o apetite de novas empresas estarem nascendo para atacar esse mercado, ou empresas como os ASVs tendo a oportunidade de atacar esse mercado de uma forma diferente, de uma forma mais disruptiva, onde vai trazer uma experiência melhor para o cliente, vai trazer um melhor serviço para o cliente lá na ponta. Então é um pouco disso que está acontecendo no mercado. As 500 novas empresas que eu falei para vocês são 500 novas fintechs que surgiram agora nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, e dos mais diferentes segmentos, né? Desde pagamentos, bancos digitais, blockchain, investimentos, seguros, créditos. São muitas empresas que nasceram com esse olhar de trazer uma solução disruptiva para o mercado financeiro, onde os serviços são ineficientes e tem pouca concorrência, né? Bom, e o que isso traz de risco para os ASVs? Quais são os riscos e ameaças que a gente está passando no mercado? Primeiro, são 500 novas empresas que não necessariamente são empresas ligadas ao setor de software, mas muito provavelmente uma boa parte dessas 500 novas empresas vão querer atacar os clientes que hoje são dos fabricantes de software, dos ASVs de uma forma geral. E algumas delas, talvez até avançando um pouco na cadeia dos sistemas que hoje a maioria de nós atende aqui como sistema RP. Só para dar um exemplo, dentro dessas 500 empresas existem algumas que estão desenvolvendo novos softwares de gestão empresarial, disponibilizando isso a um custo baixo ou eventualmente gratuito para o cliente, só com a característica de ter uma exploração financeira em cima desse software. Isso pode impactar alguns nichos. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Porque o lock-in que os ASVs têm com os seus clientes é muito grande. A penetração das características técnicas que a gente usa dentro do software, ela é muito mais complexa do que um simples RP, muito mais simples que vem no mercado para substituir outros. É muito segmentação de nicho, tem várias características que dificultam essa penetração de novos entrantes, mas é um risco, uma ameaça que a gente tem que ficar de olho. A preocupação, se os ASVs devem se preocupar, ou se todos da cadeia de sistema devem se preocupar. Eu acho que a preocupação é muito mais no sentido da gente se preparar, olhar esse mercado com novas oportunidades. Eu acho que o olhar aqui é muito menos de olhar as ameaças e os riscos, mas olhar as oportunidades que a gente tem de não só de se transformar, mas de gerar novas receitas baseadas dentro desses novos serviços. Então, eu vejo isso aí particularmente como uma baita oportunidade para todos nós desenvolvermos novas tecnologias, novas experiências para o usuário baseados em questões financeiras. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo no mercado. Acho que são fatores bem importantes ali, significativos, que dão a sensação e pela movimentação a gente vê que estão acontecendo mudanças bem rápidas em cima disso. Bom, o segundo ponto, falando um pouco olhando esse cenário de mercado e como é que a gente olha para dentro de casa e a gente traz uma experiência e uma transformação dentro dos RPs.
Esse slide passou aqui em outras apresentações também, mas só comentando um pouco antes do modelo do conceito do RP pós-moderno, que foi um conceito criado pelo Gartner, e que aponta um pouco de como será o próximo ciclo desses sistemas do ponto de vista de integração, de funcionalidades, como é que esses sistemas RPs de uma forma geral vão interagir com o mercado. Anteriormente a gente tinha um modelo meio de comunicação do RP com sistemas externos, muito baseados em transferência de arquivos, exportação e importação de arquivos. Poucos eram os agentes externos e ainda poucos, vamos dizer assim, são os agentes externos que têm uma API simples de comunicação ou uma interface mais fácil de comunicação. Então tem um modelo tradicional que os RPs só comunicavam para fora o que era realmente necessário, né, do ponto de vista, o meu cliente está pedindo isso, tem essa necessidade, a gente tem que fazer porque existe uma obrigatoriedade do cliente, uma obrigatoriedade legal para a gente fazer. Quando a gente vai para o modelo do RP pós-moderno, a gente junta tudo que já existe dentro dos RPs, só que com uma possibilidade da gente conectar com um mundo totalmente novo. A gente falou muito de cloud, muito de automação, muito dos agentes externos, muito de novos modelos de negócio, mas acho que um dos principais fatores que faz a diferença no RP pós-moderno, nesse conceito de RP pós-moderno, é a possibilidade de conexão com outros agentes externos de uma forma muito simples. Seja através do IntegraSky, de uma plataforma que vai facilitar essa comunicação, mas seja também através de APIs diretamente com outros fabricantes de mercado. Os bancos, por exemplo, nesse movimento de Open Banking, eles vão ter em determinado momento uma necessidade, uma obrigatoriedade de dispor todos os serviços que a gente tem financeiros hoje através de API. E como é que os nossos sistemas falam com esses caras de uma forma muito mais nativa do que era anteriormente. Então é um movimento que a gente acredita muito, a gente tem visto isso acontecer muito no mercado brasileiro, falando com vários SVs, com vários agentes do mercado, e a gente está tentando acelerar um pouco essa movimentação com os nossos produtos como IntegraSky. E na área financeira, com o Sky Simple, que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Bom, um dos pontos principais aqui, acho que é o tema principal dessa palestra, é como é que a gente muda a experiência dos clientes dos RPs nessas interações financeiras que eles têm hoje com as instituições tradicionais e com a possibilidade de outras instituições que a gente está vendo hoje no mercado surgir. O modelo tradicional, o RP, ele faz uma comunicação externa com os agentes, muito baseados em exportação de dados do RP, no caso, por exemplo, modelo de emissão de boleto, né? Os boletos são emitidos dentro do módulo financeiro do RP, é gerado um arquivo, esse arquivo é importado dentro de uma instituição financeira, um Itaú, um Bradesco, um Santander, que vai fazer a sua operação dali para fora. Então o usuário, a experiência dele está em estar dentro do RP, exportar o arquivo e ir para outro ambiente totalmente isolado do RP dele. É uma experiência que hoje é necessária, mas é uma experiência um pouco para quem desenvolve ou para quem já teve a experiência de trabalhar com módulos financeiros, é uma experiência que não é tão legal. Não é tão legal, principalmente quando você tem um cenário onde o cliente é um grupo econômico e tem diversos CNPJs, e cada CNPJ tem 2, 3 contas em cada banco. Então imagine a vida dessas pessoas em estar chaveando dentro de várias instituições ao mesmo tempo para realizar pagamento, importação de extrato, emissão de boletos e etc. Apesar do RP ter essa característica de exportação, né, que acho que é o mínimo ali de comunicação entre essas duas instituições, RP e instituição financeira, esse é um cenário extremamente custoso e trabalhoso para quem utiliza RP. Quantas pessoas são necessárias para fazer algumas operações de volume? E um pouco da transformação da experiência que a gente acredita em a gente trazer, se não na totalidade de módulos externos, grande parte desses módulos para dentro do sistema. Como é que a gente traz uma experiência para o cliente de estar operando uma operação, uma experiência de estar realizando uma operação que deveria ser externa dentro do RP. Então, assim, eu acredito muito nesse cenário de trazer a experiência para o usuário para dentro do software. E aí, quando a gente fala de movimentação de APIs, integrações, isso é perfeitamente possível. A gente trazendo isso para dentro do RP, a gente conseguiria fazer algumas operações, como, por exemplo, o que a gente chama de cash management. O cash management é todas as operações de extrato, conta digital, saldo, pagamento, recebimento,
emissão de boleto ou as novas características de pagamento que vão estar surgindo com o Pix. O Pix pode ser uma modalidade de pagamento muito mais simples que o boleto hoje, né? O boleto acho que já, na minha opinião, já deveria ter acabado há muito tempo. Então, quando você traz uma experiência desses serviços de pagamento e recebimento integrado do ERP, você pode gerar uma experiência para o cliente transformadora no sentido de com um clique dentro do ERP, fazer o pagamento de uma conta. Ele saber online, através de um pop-up ou de uma informação que chega que um recebimento acabou de entrar na conta dele. E fazer esse tipo de interação sem que ele saia do mundo do ERP dele. Então, acho que é uma transformação para quem utiliza esses softwares, com ganhos operacionais, com ganhos de experiência e uma agilidade muito grande dentro do próprio software. Além das questões operacionais que eu comentei muito aqui, acho que abre caminho para a gente imaginar coisas muito interessantes dentro da questão financeira. Os ERPs hoje eles já possuem uma inteligência financeira, né? Toda a gestão de fluxo de caixa, as previsões, todas as projeções que ele realiza dentro de um cenário financeiro, dentro do software já é realidade. Mas imagine a gente juntar todo esse cenário de projeções, características, com o mundo externo e juntando informações e dando informações diferenciadas para o cliente. Como, por exemplo, situações de crédito, né? Se o ERP já sabe e informa o cliente que ele vai ter um buraco no fluxo de caixa dele, no pagamento dos funcionários, no dia 5, por que essa informação ela não pode ser automaticamente ligada com o mundo externo de instituições, sejam elas bancárias ou não bancárias, que a gente consiga, através do ERP, oferecer uma oferta de crédito para o cliente, com custos baixos, e eventualmente de instituições que nem o cliente tem contato direto, né? Hoje ele tem lá as contas no banco, nos bancos que ele tem relacionamento, e a gente conseguiria abrir isso para um cenário muito mais amplo de possibilidades, né? Eu dei um exemplo aqui de uma questão de crédito, mas serviços como segmentos específicos de transporte, como por exemplo, tem a questão de seguros, quando sai uma carga, quando não sai uma carga, como é que a gente interliga isso com as instituições financeiras e consegue trazer, de novo, um mundo externo para dentro de um mundo interno do sistema e transformando a experiência como os usuários lidam com as questões financeiras dentro do software. Além da questão da experiência, não menos importante aqui é a questão de geração de novas receitas. A gente falou muito na questão do ERP pós-moderno, que um dos itens principais é como é que os ASVs e os fabricantes de software e sistemas, de uma forma geral, se transformam e se atualizam para um novo modelo, onde a geração de receita não vai ser somente a questão do licenciamento de software. No modelo tradicional dos ASVs, são os dois principais modelos de geração de receita. O modelo de assinatura, que é meio que o SaaS, né? Acho que só se torna SaaS completo quando você passa a entregar a infraestrutura junto, ou seja, toda a cadeia do seu software para o seu cliente, que é um pouco do que o AutoSky resolve e ajuda a transformar dentro das aplicações. Ou o modelo antigo de licenciamento, que é pouco comum, né? Hoje em dia, mas ainda tem algumas empresas que trabalham. Então, naturalmente, esses são os dois principais modelos de receita que um ASV, um fabricante de software, tem. E hoje, como é que funciona a relação com as instituições financeiras? O cliente normalmente tem uma relação direta com essas instituições. Eu coloquei algumas principais aqui como exemplo, né? Porque essa é um pouco da realidade hoje do dia a dia dos clientes. Mas, nesse cenário, o ERP fica responsável por fazer toda a gestão financeira, toda a inteligência financeira do cliente, tem a responsabilidade de fazer toda a comunicação arcaica através de arquivos, mas faz essa comunicação com o banco e simplesmente não é remunerado por nada, por nenhuma transação financeira que muitas vezes parte do ERP dele. Então, nesse cenário de transformação digital, a transformação da experiência digital do cliente, a gente acredita muito em transformar a experiência e transformar o modelo de negócio de forma que a gente consiga mudar um pouco dessa cadeia, onde o cliente passe a fazer todas as operações através do ERP, ou grande parte dessas operações, através de um hub de conexão, que é o SkySimple, que vai fazer a relação com essas instituições financeiras, as principais de mercado e todas as novas 500 instituições ou possíveis parceiros comerciais que a gente vai poder estar oferecendo na plataforma. Dessa forma, a gente consegue interligar dentro do ERP todas as comunicações e gerar um retorno financeiro através de cada operação que a gente faz com as instituições. Como, por exemplo, quantas centenas de clientes os fabricantes têm hoje, quantos milhares ou milhões de boletos eles emitem por mês.
Por que uma pequena receita, ou parte dessa receita da emissão de boletos, que hoje basicamente é da instituição financeira, dos bancos, não poderia ser uma receita dos ASVs? Então acho que um pouco da mudança de paradigma de olhar as receitas financeiras como um novo modelo de negócio pode ser transformador e pode gerar novas receitas bem significativas para os ASVs. Bom, um ponto super importante, aí é uma opinião, acho que particular minha, que eu coloquei aqui, não é nada de mercado. Por que eu acredito que os ASVs, os fabricantes, têm um grande diferencial nesse mercado? E o que deixa ele à frente das outras empresas, os novos entrantes que provavelmente vão chegar lá no cliente? Primeiro que o ASV conhece mais o cliente do que às vezes o próprio cliente, né? Acho que o nível de conhecimento que cada fabricante de software tem cliente a cliente, de estar lá com ele, de estar conversando, é super importante e isso é um grande diferencial. O segundo ponto, muito importante também, é que o cliente ele confia muito no fabricante do software, o ASV que leva a tecnologia lá do ERP para ele. Sempre que tem uma mudança de legislação, sempre que tem uma dor de barriga, alguma coisa nova que ele precisa, é para o cara do software que ele liga. E muito provavelmente, sempre que ele precisar de uma coisa que ele está vendo o vizinho dele fazer, o concorrente dele fazer, ele vai ligar primeiro para o cara do software. E está aí um dos grandes diferenciais que os fabricantes vão ter dentro dos clientes, nessa nova jornada de levar novos produtos, novas soluções. A capilaridade onde atua. Acho que tem bastante gente aqui de São Paulo, mas tem muita gente do Brasil todo. E só quem está lá na cara do cliente, lá no interior, vendendo no supermercado dele, no varejo, ou vendendo na distribuidora dele, sabe o quanto é difícil chegar no cliente. É muito difícil você estar lá, convencer ele confiar em você, o pessoal do interior, que às vezes é mais desconfiado, né? Tem aquela desconfiança de tudo. É muito difícil. Então imagine a dificuldade que é novas empresas chegarem nesses clientes da forma tradicional. E por último, tem um lock-in muito forte dos RPs, né? Não é fácil trocar RP. O cliente não quer trocar RP, e se a gente consegue levar inovação e novas tecnologias para ele, com certeza ele vai ser o primeiro a adotar essas tecnologias, porque ele confia muito dentro dos ASVs. Então assim, juntando o primeiro cenário de mudança de mercado, com essas novas propostas que a gente fez aqui, a SkyOne vem trabalhando já há algum tempo em alguma solução que ajude a acelerar e simplificar a junção desses dois mercados. E é um pouquinho de como que a SkyOne pode ajudá-los nessa transformação. Não só da geração de receita dentro dos modelos comerciais, que a gente estrutura e monta isso junto com os ASVs, mas no sentido de, tecnologicamente, legal, Renan, por onde eu começo? Né? Qual a tecnologia que eu vou utilizar? E eu vou banco a banco, eu vou instituição a instituição. E foi um pouquinho nisso que a gente pensou no SkySimple. É um pouco do desafio da gente consolidar, trazer. A gente observou que vai existir cada vez mais uma concorrência muito maior dos serviços financeiros. Não é nossa pretensão entrar em serviços financeiros e fazer uma operação de banco. Então a gente acredita que se a gente construir, que é o que a gente está fazendo, uma nuvem de serviços financeiros, a gente consegue conectar esses parceiros financeiros dentro de uma plataforma única, dentro de um hub de conexão. E dentro desse hub de conexão, simplificar todas as conexões para os RPs, para os ASVs. Então, dentro de um único hub de conexão, o RP consegue se conectar, a gente desenvolve as conexões com os parceiros externos e possibilita a distribuição de qualquer tipo de serviços financeiros, seja ele de crédito, serviços de cash management ou de conta digital, por dentro do RP, simplificando toda essa transação. E aí tem dois grandes benefícios, né? A simplicidade de trazer isso para dentro do software. Eu acho que a gente simplifica uma série de obrigações legais, de segurança, de dificuldades que tem homologar e criar essa relação com esses parceiros financeiros. Nem todos eles estão preparados para esse novo mundo, eles estão avançando também através do movimento de Open Bank ou de novas tecnologias que eles desenvolvem dentro de casa. Mas a gente elimina custo regulatório para os ASVs. Tem toda a parte de desenvolvimento, que tem toda uma jornada de desenvolvimento, de custo de desenvolvimento em cima disso. E a parte de certificações,
que são necessárias dentro dessa cadeia financeira. Ainda é uma cadeia extremamente controlada, né? Então, o Banco Central ainda tem uma série, por mais que esteja abrindo um pouco mais para a concorrência, simplificando e desburocratizando, ainda existe uma série de obrigações ali que são importantes. Então, é um pouco disso que a solução do SkySimple traz para os ERPs. Além de a gente ajudar a estruturação de um modelo comercial que seja interessante para ambos os lados, né? A interface de comunicação é uma interface simples de REST, o que permite que qualquer software das tecnologias mais antigas ou das tecnologias mais novas consiga se conectar na plataforma. E toda a complexidade do lado de lá a gente resolve do nosso lado, né? Então tem uma simplicidade nessa conexão e distribuição. Bom, e qual que é a nossa jornada, né? Onde que a gente está agora? A gente está fazendo lançamento aqui nesse evento, né? A gente já tem alguns parceiros que estão dentro do piloto, já estão realizando algumas operações, mas a gente está lançando oficialmente o SkySimple agora nesse evento. E a gente está seguindo uma jornada que é uma jornada interessante, né? A gente falando com os clientes e entendendo um pouco das necessidades e fazendo um pouco do papel de entender o cliente para trazer para dentro do produto, a gente viu que a oferta de crédito para eles hoje, ou para principalmente os clientes lá na ponta, é um negócio muito doloroso, porque ou eles têm poucas ofertas de crédito, ou os créditos que eles utilizam são créditos extremamente caros. Então a gente optou por começar primeiro por uma jornada de crédito, que é muito mais simples do ponto de vista também da conectividade do RP, e depois partindo para novas jornadas como conta digital, que vai abrir toda a questão de pagamentos, transferências e etc. por dentro do software. Ainda tem uma pequena jornada nessa segunda etapa, porque vai depender dos parceiros financeiros, ou os novos ou os tradicionais, a terem abertura para esse tipo de comunicação, e novos serviços, como seguro ou N serviços que a gente está criando, que a gente vai poder trazer para dentro do sistema. Então esse aqui é um pouquinho da jornada do SkySimple. Se a gente for juntar esse momento de mercado, que a gente acredita que seja realmente diferente, com as novas possibilidades de levar uma experiência e transformar o modelo de negócio de receita dos ASVs, com a nova solução do SkySimple, acho que a gente consegue fechar um ciclo ali de oferta e levar novas tecnologias e novos serviços para os nossos clientes em comum, que são os clientes finais lá na ponta. E, bom, é isso. Essa é a mensagem que a gente queria passar hoje, um pouquinho desse mercado, de como está acontecendo essa transformação digital na área financeira. E ficamos abertos para ajudá-los aí nas próximas etapas. O que a gente puder acelerar, o que a gente puder ajudar nessa transformação, será um prazer para a SkyOne. Eu vou abrir agora para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, que fique à vontade, a gente fala. Você está na transformação, você vai para o nível 5, propósito. Os jovens hoje trabalham com propósito. Alguém, alguma pergunta? Opa, tudo bem? Canal 1, né? Obrigado. Canal 1, né? Tá, beleza. Tudo bem? Peraí. Aí. Foi? Agora foi. Beleza. Tudo bem. Meu nome é Guilherme, eu sou do IPAG, um gateway de pagamentos majoritariamente para transações online de cartão não presente, boletos, enfim. Legal. E no final do dia a gente acaba sendo um hub de integração também, mas sem ainda a integração de Open Bank com instituições financeiras, né? Uhum. Mas o que eu imagino que possa acontecer com os ASVs em algum momento o cliente deles lá, ou o nosso cliente, tentar bypassar. Então ele começa fazendo operações de antecipação ali, aí ele percebe que está sendo feito lá pelo, sei lá, Bradesco. Uhum. E aí ele fica, aí depois de algum tempo ele descobre, não, o Bradesco tem Open Banking, tem APIs próprias, eu quero bypassar. Uhum. Tem alguma sugestão nesse sentido? O que você vê desse cenário? Bom, eu acredito em duas coisas. Tá me ouvindo, né? Eu acredito em duas coisas. Primeiro, eu acho que se a gente focar muito na experiência do cliente, de trazer isso para dentro do RP,
Tem cenários dentro de RPs que a gente tem falado agora que ele tem uma emissão de 50 mil notas fiscais no mês. Hoje já é um trabalho operacional, ele não consegue fazer isso operacionalmente se não for de uma forma automatizada. Por isso que eu acho que o papel do ASV e do RP nessa jornada é muito importante. O que você falou tem sentido, mas a gente começa a colocar um outro parceiro na jogada e esse cara pode bypassar a gente e ir direto. Eu acho que a transformação dessa experiência vai inibir um pouco disso, né? É mais ou menos como a gente pega hoje, a gente chama o táxi para o aplicativo e nem por isso a gente pega o telefone do taxista e volta a ligar para o taxista direto, a gente chama pelo aplicativo novamente. Somado a essa questão, acho que tem uma grande diferença, é o seguinte, na plataforma a gente tem uma proposta de levar N ofertas para o cliente e não necessariamente as instituições que ele sempre teve contato. Então a partir do momento que a gente sabe conhece um pouco mais da vida dele, ele vai nos dar um pouco mais dessa vida dele para a gente dar uma oferta de crédito um pouco mais barato, falando especificamente de crédito, eu acho que a gente consegue gerar muito mais valor na cadeia e muito mais experiência para ele na outra ponta, para que ele não seja, por exemplo, para ele não ser bypassado por outras instituições, né? Corre o risco? Acho que corre o risco, mas da mesma forma que a gente vai montar essa nuvem de parceiros financeiros, acho que tem que ter uma regra ali para que o ecossistema, de uma forma geral, seja um ecossistema equilibrado. Se a instituição financeira vai bypassar a plataforma ou o próprio fabricante da RP para chegar no cliente, talvez ele não seja um bom parceiro dentro dessa jornada. Eu acho que a abertura desse mercado vai facilitar também, que a gente não vai ficar muito centralizado em poucas instituições da forma que é hoje, né? Alguma pergunta? Mais alguém? Bom, pessoal, queria agradecer, acho que era um pouquinho dessa jornada no mercado, da transformação que a gente acredita, de como que a gente pode ajudar. E ficamos à disposição para montar modelos com vocês, entender um pouco mais do cenário de cada um e a gente avançar um pouco mais sobre o assunto. Isso aí, obrigado.